Olá, está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Conheça a Oficina de Pais e Filhos, uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal Mineiro para orientar famílias em processo de divórcio. Saiba mais sobre o seu Sistema Eletrônico de Execução Unificada, ferramenta que traz celeridade aos processos de execução penal. Você sabe como funciona a arbitragem? Entenda a diferença entre deportação, extradição e expulsão e em quais situações essas medidas podem ser aplicadas em território nacional. Direito do consumidor. Pagar o valor mais caro por uma pizza de 2 sabores é legal? E mais, acompanhe os quadros do programa que explicam termos jurídicos e contam histórias das comarcas mineiras e curiosidades do judiciário. Fique com a gente, o Justiça em Questão começa agora. Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. As oficinas de pais e filhos orientam famílias que estão em processo de divórcio. O projeto acontece no Sejusc, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos da comarca de Belo Horizonte. O objetivo é minimizar os impactos psicossociais causados pela separação. Saiba mais na reportagem de Silvana Monteiro. Quando o relacionamento entre um casal que possui filhos chega ao fim, muitas vezes a busca por um consenso na manutenção dos laços entre os pais e a criança acaba indo parar na justiça. No intuito de ajudar as famílias que enfrentam essa situação, o Judiciário Mineiro passou a recomendar nos processos de divórcio a participação na oficina de pais e filhos. Muitas vezes a decisão judicial ou mesmo a decisão autocompositiva construída pelas próprias partes não coloca um fim ao conflito, porque existe uma relação continuada, vínculos afetivos, e é importante nós empoderarmos essas pessoas, ou seja, prepararmos essas pessoas para compreenderem melhor essa nova fase, né, de uma família dividida, de uma união desfeita, para que elas possam vivenciar melhor esses problemas e, em razão disso, superá-los de uma forma mais saudável sob o ponto de vista emocional. Reunir os envolvidos a fim de promover uma solução é uma ferramenta que produz resultados como o que ocorreu com a secretária Érica. Mãe de um bebê de 2 anos e recém-separada, ela busca na oficina uma forma de construir uma relação pacífica com o ex para a criação do menino. A participante já observa mudanças nela e no pai do garoto. Porque agora ele está mais participativo, a gente consegue conversar sem brigar, sem usar outras coisas. A gente só fala do menino, então já virou uma relação de respeito, né? Porque a gente se agredia de muito, sabe? Ele falava e eu retrucava. A oficina acontece desde 2014 e atende mensalmente cerca de 40 pessoas, entre pais e filhos, adolescentes e crianças. É um passo além do processo que visa minimizar os impactos negativos que possam ocorrer após a separação ou o divórcio. Vamos lembrar que nós estamos aqui falando de sentimento, de afeto, de vínculos familiares. Então, a abordagem tem que ser coerente com a natureza do conflito. E por isso que essas oficinas têm produzido bons resultados. De modo geral, os envolvidos nas oficinas de pais e filhos tendem a ter menos conflitos, menos problemas futuros. As oficinas envolvem os pais e as crianças em momentos distintos. Durante o curso, são levantadas questões como sentimentos negativos vividos durante a separação, que precisam ser superados, atitudes que devem ser tomadas para evitar a alienação parental e a necessidade de blindar a criança dos problemas que envolvem apenas os adultos. As oficinas de pais são encontros de 4 horas, grupos mistos formados por pais e mães, onde durante 4 horas nós apresentamos vídeos, fazemos algumas explanações sobre as transformações vividas pela família e a importância de ajudar os filhos a melhor lidar com essa situação. A importância do resgate, da comunicação, do diálogo entre os pais, para que eles priorizem o atendimento da necessidade dos filhos. O empresário Wesley estava em sua primeira participação na oficina e já se impactou com a importância dada para a troca de experiência entre os participantes. É a inclusão e que estamos tendo esse espaço para o debate, né, para podermos, que a experiência que eu estou tendo agora é a primeira oficina que eu estou participando.
Mas o que está tendo é isso. Eu estou tendo a oportunidade de ouvir opiniões e está sendo bem esclarecedor. Os resultados obtidos com a oficina são benéficos para toda a família, sobretudo para os filhos, que poderão usufruir de uma convivência harmônica entre os pais. Ele pode adquirir muito mais segurança emocional, expressar suas necessidades diretamente a um e a outro e contar com a participação e a contribuição de ambos em sua vida. E não só uma visão unilateral de um genitor ou de outro. Assim como ele pode aprender a lidar melhor com as diferenças e de uma forma construtiva, se ele pode transitar entre o mundo paterno e o mundo materno. Você já ouviu falar em defensor dativo? Sabe qual é o trabalho desempenhado por ele? Confira no ABC do Judiciário. Não, eu conheço defensoria pública, agora defensor dativo nunca ouvi falar. Não sei, gostaria de saber. Defensor dativo, também conhecido como advogado dativo, é o advogado nomeado pelo juiz para defender um cidadão sem recursos para pagar um advogado. O defensor dativo é designado quando na comarca onde tramita o processo não há defensores públicos ou em número suficiente para a demanda. No próximo bloco, saiba mais sobre o Sistema Eletrônico de Execução Unificada, ferramenta que agiliza os processos de execução penal, e entenda o funcionamento da arbitragem. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O Sistema Eletrônico de Execução Unificada, criado em 2016 pelo Conselho Nacional de Justiça, serve para acompanhar os processos de execução penal. O objetivo é evitar que condenados fiquem presos além do prazo estipulado pela Justiça. Em Minas, a comarca de Governador Valadares foi pioneira na implantação do o Sistema Eletrônico de Execução Unificada, no primeiro semestre de 2016. O sistema é implantado em etapas, conforme nos contou o juiz auxiliar da presidência do TJMG, Tiago Colnago. Ele se caracteriza por uma fase inicial de digitalização de algumas peças do processo. Não é o processo inteiro, é apenas algumas peças. Em seguida, nós fazemos uma semana de capacitação e, em seguida, nós passamos à fase mais demorada da implantação, que é quando todos os registros do processo físico são transferidos para o sistema. O já funciona integralmente em Governador Valadares, Betim, Juiz de Fora, Patrocínio, Uberlândia e Montes Claros. O sistema, além de detalhar os cálculos das penas e contribuir com a celeridade, evita que pilhas de processos dominem locais de trabalho dos servidores e que condenados fiquem presos além do tempo determinado. O é fundamental para a gestão da execução penal. O hoje é a ferramenta mais eficiente que existe para dotar o judiciário de um controle rigoroso e efetivo, sem erros, da situação prisional de cada pessoa. Hoje nós temos aproximadamente 15 mil execuções tramitando exclusivamente eletronicamente. Mais processos ainda devem engordar esse cálculo. Já existe a previsão de ampliar o número de comarcas operando com o sistema. O Tribunal Mineiro prevê que até o final do ano, 27 comarcas sejam beneficiadas com o funcionamento do sistema. Confira o giro de decisões do Tribunal Mineiro e das comarcas do estado. A Lei Municipal 1757 de 2009 foi considerada inconstitucional em Campina Verde. Ela determinava que apenas ambulantes e feirantes do município poderiam vender carne de porta em porta. Assim, empresas ficaram proibidas de vender o produto nessa modalidade. A juíza Eleusa Gomes entendeu que essa determinação era ilegal por ferir o princípio da livre iniciativa e declarou a nulidade da lei. Uma consumidora será indenizada pela Unilever Brasil em Belo Horizonte. A cliente sofreu reações alérgicas e queimaduras depois de usar o desodorante Rexona Women, fabricado pela empresa. O juiz da 16ª Vara Civil de BH
Paulo Rogério de Souza Abrantes, afirmou que o sofrimento físico causado pelo uso do produto afetou a saúde e a comodidade da vítima. Ele determinou o pagamento de indenização de R$ 5.000 por danos morais. O Tribunal Mineiro manteve a decisão de primeira instância que condenou o oficial de um cartório. Ele deixou de registrar o casamento de uma mulher em Fervedouro, na Zona da Mata. Como o matrimônio não foi registrado, ela não conseguiu formalizar o próprio divórcio. O juiz Geraldo Magela Reis Alves considerou que a falha do oficial foi grave e fixou a indenização em R$ 10.000 por danos morais. O funcionário do cartório recorreu, mas o recurso foi negado pelo TJMG. Você sabia que é possível resolver problemas jurídicos sem a participação do Poder Judiciário? É o que acontece na arbitragem. Acompanhe. A arbitragem é uma forma de solucionar conflitos sem transformar o caso em processo judicial. Trata-se de um meio privado, no qual se escolhe um terceiro para decidir a disputa e está coberto pelo ordenamento jurídico brasileiro. A arbitragem é um instituto jurídico regulado por lei própria, a Lei 9.307, de 1996. Então, é um instituto que foi introduzido no ordenamento brasileiro a partir dos anos 90. Os interessados procuram as câmaras de arbitragem por conta própria, se cadastram e relatam a questão a ser solucionada. Um pouco parecido com o procedimento para entrar com um processo judicial, mas as semelhanças ficam por aí. O processo arbitral é informal. Já o judicial segue algumas formalidades previstas no Código de Processo Civil. No Poder Judiciário, é possível obter o benefício da justiça gratuita. A arbitragem, por sua vez, é paga. Além disso, na arbitragem, alguns atos podem ser executados de maneira mais rápida e o processo termina com a decisão do árbitro. No processo judicial, ainda é possível recorrer da decisão ao Tribunal de Justiça, ao STJ e ao STF. Duas regras são importantes na arbitragem. Os processos são sigilosos e as câmaras privadas não podem se apresentar como integrantes do Poder Judiciário. As câmaras privadas não podem ser chamadas de tribunal. Existe uma resolução do tribunal, que é a 502, e também é uma resolução do CNJ, a 125, que proíbe designações de nome como tribunal, como qualquer semelhança que possa induzir o cidadão a um equívoco, a levar a pensar que aquele órgão é um órgão do Poder Judiciário ou é um órgão estatal, não é possível. De acordo com o secretário-geral da Comissão de Arbitragem da OAB, o uso de expedientes que tentam conferir às câmaras um status que elas não possuem tem sido recorrente. Utilizam nomes como Tribunal Arbitral de Belo Horizonte, Supremo Tribunal Arbitral de Minas Gerais, nomes que confundem com órgãos do judiciário, que podem iludir a população. Usam, por exemplo, o brasão da República, que é prática, inclusive, vedada por lei. Utilizam o expediente de distribuir carteira de juiz arbitral. Não existe juiz arbitral. Recentemente, em Uberaba, uma entidade foi proibida de se cadastrar como câmara privada por se apresentar como tribunal arbitral. Motivada por ocorrências desse tipo, a OAB de Minas Gerais criou uma cartilha de boas práticas em arbitragem e enviou um ofício ao Tribunal de Justiça, propondo a elaboração de uma nota conjunta. O objetivo do documento é proteger a população. Atualmente, para se cadastrarem, as câmaras precisam seguir algumas regras. As câmaras privadas, para se constituírem, ela tem que remeter os seus documentos de constituição, remeter alguns documentos ao NUPEMEC, que é um órgão do tribunal, que cadastra e fiscaliza o funcionamento das câmaras privadas, e uma vez cadastrada no tribunal, no site do tribunal, cadastrada também nos sistemas do CNJ, ela vai poder atuar. Para as câmaras de arbitragem fica o dever de seguir as regras e, ao cidadão, cabe ficar atento e denunciar caso perceba alguma irregularidade. No próximo bloco, entenda a diferença entre deportação, extradição e expulsão. E saiba se a cobrança pelo valor mais caro por uma pizza de 2 sabores é legal. Fique com a gente, o Justiça em Questão volta já.
Estamos de volta com o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Extradição, deportação e expulsão. Todos esses dispositivos têm o propósito de manter um estrangeiro fora do Brasil. Mas você sabe a diferença entre eles? Eu conversei com uma especialista em direito internacional sobre o assunto. Luciana, qual a diferença entre deportação, extradição e expulsão? Todos esses institutos previstos no chamado Estatuto do Estrangeiro, que é a Lei 6815 de 80, são formas de retirada do estrangeiro do Brasil. A deportação é um ato mais administrativo burocrático que ocorre ou que se inicia no tempo quando há uma estada ou uma entrada irregular do estrangeiro no Brasil. Então ele ou entra irregularmente ou ele está aqui irregularmente. E ele é retirado por trâmites burocráticos de competência da Polícia Federal. Já a expulsão é um ato mais sancionatório, com uma carga punitiva maior, porque aquele que é expulso é que há uma pessoa que eventualmente atenta contra a ordem cívica, a ordem pública, a moralidade dentro do Brasil. E já é um ato de competência privativa da Presidência da República. Enquanto a extradição, que tramita no Supremo Tribunal Federal, ocorre quando um Estado estrangeiro requer que a sua jurisdição seja aplicada a alguém, ou seja, pede-se a retirada para que a pessoa seja julgada fora do Brasil. E esse estrangeiro expulso, deportado ou extraditado, ele pode retornar ao país? Sim, o deportado, que é um ato mais, digamos, mais simples, mais burocrático, desde que ele pague os emolumentos das multas e dos custos da sua deportação, regularizando a sua questão, por exemplo, de visto, ele pode retornar ao Brasil. O expulso, é necessário que haja um decreto, se é um decreto da Presidência da República que induza a expulsão, um decreto revogatório daquele ato de expulsão. E o extraditado, em tese ele pode, mas não faz tanto sentido, porque se ele é extraditado para eventualmente ser julgado e até mesmo cumprir pena em outra jurisdição, em outro estado, ele até poderia voltar após, por exemplo, o devido cumprimento da pena. E algum desses três dispositivos pode ser aplicado a um cidadão brasileiro? Na verdade, aí a gente tem que discutir a questão de cidadania, mas a extradição, ela não se opera a brasileiro nato, mas a brasileiro naturalizado, se, eventualmente, o crime que lhe é imputado ou o debate que ele tem a respeito da sua condição de eventual réu se deu antes da sua naturalização, pode haver sim a extradição. Mas o deportado e o expulso não há sentido, porque não é um ato contra um cidadão brasileiro, mas normalmente contra estrangeiros que estão dentro do território nacional. O Mapa das Comarcas de hoje apresenta Pedro Leopoldo, famosa por abrigar o maior aeroporto de Minas Gerais, o aeroporto de Confins. Conheça outros detalhes e curiosidades. História, antiguidade. Palavras que podem definir a cidade de Pedro Leopoldo e Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os dois municípios integram a comarca de Pedro Leopoldo, rica em registros arqueológicos. Grutas, pinturas rupestres e fósseis humanos de milhares de anos já foram descobertos na região. Além dos registros históricos, a comarca também ficou conhecida por ser a terra natal de Chico Xavier, um dos maiores representantes do espiritismo no Brasil. Mas não se engane, a comarca não vive só do passado. Um dos aeroportos mais modernos do país está na região, o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, mais conhecido como Aeroporto de Confins. Mais de 9 milhões de passageiros circularam pelo local em 2016. A Justiça Estadual está atenta ao grande fluxo de pessoas e atua para garantir os direitos dos passageiros. Um juizado especial localizado dentro do aeroporto atende às demandas relacionadas a serviços aéreos. O juizado resolve questões de até 20 salários mínimos sem a necessidade de advogado. O atendimento é gratuito e busca resolver problemas como violação e extravio de bagagens, atraso e cancelamento de voos, overbooking e cobrança de multas. No aeroporto também funciona outro juizado da infância e da juventude. Ele informa as regras para viagens nacionais e internacionais de crianças e adolescentes. Diversos estabelecimentos vendem pizzas de 2 sabores. Porém, a fatia mais indigesta dessa refeição fica para o consumidor, que tem de pagar o valor da pizza mais cara. É o que acontece em grande parte do país, mas uma iniciativa do Procon de Fortaleza começou a mudar isso. Lívia e Daniel adoram pizza, mas na hora de escolher o sabor, nunca chegam a um consenso. Não vou querer não. Qual que você quer? Milho e bacon, palmito. Milho não gosto não. Entre tantas opções no site da pizzaria, a solução encontrada pelo casal é pedir a famosa meio a meio.
Sempre divide, mas prático assim, funciona bem, sempre que a gente faz assim, funciona bem, então sempre divide. O problema é que, na hora de pagar, o valor cobrado é o da pizza mais cara. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, proíbe que o estabelecimento tire vantagem do cliente. De acordo com o advogado da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Minas Gerais, é justamente o que acontece nesse caso. Eu peço metade de um sabor mais caro, com produtos mais sofisticados, e uma outra metade com produtos menos sofisticados, mais barato. E sou obrigado a pagar a pizza inteira pelo valor da pizza mais sofisticada. Então ali está tendo uma exigência de vantagem manifestamente excessiva. O consumidor está pagando sem ter a contraprestação devida. O Procon de Fortaleza emitiu uma orientação afirmando que na pizza de 2 sabores não poderia ser cobrado o valor integral da pizza mais cara. No entanto, a regra não vale para o resto do Brasil, pois cada Procon no país tem liberdade para se posicionar sobre o assunto. Em Belo Horizonte, o teste feito pelo casal comprovou a prática de cobrar o valor mais caro. Qual o valor da pizza grande, a portuguesa? A portuguesa não tá R$33,90, tá grande. E a palmito à bolonhesa? A de palmito à bolonhesa tá R$31,90. Você faz meio a meio? Faz sim, aí fica rolando R$33,90? Isso. Por meio de nota, o Procon da Assembleia Legislativa de Minas Gerais informou que não considera a cobrança abusiva, desde que o consumidor seja informado previamente para ter a opção de procurar outra pizzaria caso não concorde com o valor. Segundo o advogado, o ideal seria realizar a cobrança assim como foi determinado pelo Procon de Fortaleza. Então, a solução mais adequada seria somar-se o valor das 2 pizzas e dividir pela metade. E aí achar ali a média ponderada, proporcional, do que foi consumido de cada sabor, do mais caro e do mais barato. E não pagar como se ele estivesse consumindo a pizza mais cara. Lívia e Daniel não sabiam que era possível questionar essa cobrança. Na verdade, nunca parei para pensar sobre isso. Para mim era normal cobrar a pizza mais cara. Acho que porque sempre que a gente pedia era cobrado o valor mais caro, para mim era como se isso fosse regra. Tem pizzas que são muito diferentes, o valor. Algumas muito mais caras do que as outras. Nesse caso, eu acho que não é justo cobrar do mais alto, Agora eles prometem argumentar contra a cobrança. E é a partir da ação dos consumidores que os órgãos de defesa podem agir. Então o ideal é que o consumidor conheça o seu direito, saiba que lá no artigo 39º tem uma previsão de ilegalidade dessa conduta, questione na hora que ele for cobrado, converse com o gerente, tente explicar e resolver o problema. E se não for possível, guarde a nota fiscal do estabelecimento e procure um dos órgãos de defesa do consumidor, como os PROCONs. Faça a denúncia e aí o PROCON vai apurar e, se for o caso, vai punir, vai educar para que essa prática cesse. O Justiça em Questão continua na internet. Você pode visitar a página do programa no portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acesse tjmg.jus.br e clique na área Imprensa. As reportagens dessa e de outras edições também podem ser vistas no endereço youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.